E para começar a nossa conversa de hoje, formalmente, opa, já estou atropelando, vai daí, senhor Ricardo. Oi, Marcelo, só queria primeiro dar uma boa noite oficial a todo mundo também. Claro. Enfim, mas eu queria destacar de que esta semana a gente está finalizando essa parte mais reflexiva, como você falou, e na semana que vem a gente vai entrar direto nas técnicas. A gente tem que ter um olhar mais genérico para esse tipo de material, Exato, né? Depois Genérico no sentido de contemplar tudo, né? Vamos ver o que nossos colegas separaram aí para nós e o que a gente tem de acervos para serem trabalhados, né? Imagino que hoje a gente vai conseguir, inclusive, aí olhar alguns dos acervos de vocês, pessoal, para a gente conhecer um pouco melhor, certo? Mas antes de partirmos aí para os olhares aos nossos acervos, a gente quer fazer um breve momento aqui, um momento esse que vai ser chamado de um momento clique literário. Que é o quê? O clique literário vai ser um momento no qual a gente vai pensar sobre fotografia, a gente vai escutar sobre fotografia, a gente vai ler sobre fotografia. Então, o clique literário vai ser um aspecto literário sobre a fotografia. Hoje nós temos um caso aqui que a gente quer dividir com vocês, que é um caso que está super em voga, alguns de vocês aí já devem conhecer, já devem ter visto algumas das imagens que estão bastante em assunto hoje em dia, né? Documentário, filme e tudo mais, mas a gente quer pensar no sentido da importância dos nossos próprios acervos. Porque, claro, né, pessoal, estamos falando aqui num ambiente familiar, num ambiente muito pessoal, e as minhas fotos, para mim e para minha família, são super importantes. Mas será que existe uma outra importância nisso, um outro valor nisso? E a gente está mostrando aí, eventualmente baseado em autores da área e tudo mais, que sim, existe importância, existe informação, existe emoção para ser interpretada aí por futuros analistas da fotografia no futuro. E é o que a gente quer ressaltar hoje aqui, então, contando uma história. E então, nesse momento do nosso clique literário de hoje, eu quero te contar uma história de uma pessoa, tá aí a pessoa, é uma pessoa, por assim dizer, uma pessoa estranha, uma pessoa peculiar, certo? Não estranho exatamente depreciativo ou negativo, né? Porque o estranho, ele também nos encanta, né? O estranho, ele foge da regra, né? É um ponto fora da curva. E essa personagem aí, esta figura, ela é uma figura bastante peculiar na fotografia. E a história dela é maravilhosa, maravilhosa. Então, compulsiva, eu acho que sim, creio que sim, acho que podemos chamar de compulsiva, sim. Compulsivo tem um peso negativo, né? Mas eu não vou saber aqui, do ponto de vista psicológico ou psicanalítico, mas as compulsões, elas são necessárias, né? Sim, nós, enquanto personalidade, enquanto sujeitos, nós temos as nossas compulsões e nós vamos atrás dela, e isso tem seu lado positivo também. Mas a nossa heroína de hoje, aliás, Vivian, é essa moça desta foto aí, que eu estou chamando aqui de uma pessoa estranha. Por quê? Porque ela tem este sorriso, como é que é o olhar da Capitu? É um olhar dissimulado. Lembram da Capitu? Capitu do Machado de Assis, já que estamos falando de clique literário aqui, né? Essa mocinha, nessa época, 20 e poucos anos, ela é nascida em 26, então tinha aí na década de 50, 20 e poucos anos. Ela tem um olhar, né? Ela tem um sorriso, ela tem um rosto tipo a Capitu, oblíquo e dissimulado. Ou seja, ela é uma pessoa estranha. Ela é aquela pessoa que encanta, mas que às vezes também dá um certo receio, né? Dizer, o que essa pessoa está tramando, o que essa pessoa está pensando, né? A gente às vezes não tem muito acesso, né? A pessoa é um pouco fechada demais, né? E essa então é a nossa amiga Vivian. A Vivian, que aí está se autorretratando,
a sua função social primordial era essa. Ela era, então, cuidadora de crianças, né? Ela não fazia exatamente os trabalhos de casa, né? Mas ela era quase aquela governanta, aquela que acompanhava as crianças, assim, norte-americana, né? Então, vamos pegar todo o contexto norte-americano aí. Ela é de 26, então aí década de 50, década de 60, os Estados Unidos estão bombando, né? O American Way of Life está dominando o mundo, isso é pós-guerra, né? Então, os Estados Unidos está indo muito bem, obrigado. E a Vivian, ela prestava serviços de babá para famílias, se não exatamente super elitizadas, minimamente elitizadas, que podiam se dar ao luxo de ter uma babá. Ela era uma babá que morava na casa da família cujas crianças ela cuidava, e naqueles lugares onde é que ela estava, ela tinha o seu quarto, ela tinha os seus espaços, e esses espaços eram extremamente reservados. Então, trata-se de uma mulher que é a cuidadora dos filhos da família, né? A quem tu oferece, então tu coloca a responsabilidade de cuidar e acompanhar teus filhos, mas que tem aí alguns segredos, alguns espaços que não devem ser passados, né? Algumas coisas que ela está carregando. Então, é a Vivian Maier que, ao longo dos anos, ao longo dos cuidados com várias e várias famílias, ela vai ser uma pessoa bastante fechada. Ela não vai se deixar conhecer por completo. Enfim, vai cuidar de várias crianças, vai seguir a sua vida como cuidadora de crianças. Aliás, eu vou até tirar daqui para acessar ao site, que vai ficar mais interessante da gente ver algumas imagens dela. E aqui está a nossa amiga Vivian Maier. Então, em autorretratos, a gente consegue ver e imaginar um pouco mais dessa personalidade, que aqui está ela, percebam, aqui está ela, uma fotografia que tem um reflexo, né? Então tem um jogo muito grande de reflexos aqui. Ela está lá fora fotografando essa situação aqui interna. Essa é uma das características dela, certo? Ela faz vários autorretratos aqui novamente, ó. Então, muitos jogos de espelho, vidro e coisas do tipo. Isso passa a ser uma marca dela. Aqui ela é 1971, já vários anos depois, né? Aqui mais uma vez, ela aqui em grande plano, lá em detalhe, jogo de reflexos e tudo mais que eu tenho comentado. Aqui vários elementos, questões visuais bastante obscuras, né? Não é uma foto de fácil leitura. Aqui talvez tenha uma mais fácil. Ó, aqui temos uma opção mais fácil e quase sorridente. Uma coisa muito, muito rara nos autorretratos da Vivian Maier é esse quase sorriso, né? É um sorriso, é uma alegria à la Mona Lisa, que sorri, mas não sorri. Primeiro eu queria dizer ao pessoal que está em sala que fiquem à vontade para comentar, né? Porque eu acho que é um assunto que instiga todo mundo que curte fotografia, né? Mas assim, eu não sei se eu atrapalho a tua fala, Marcelo, mas da minha impressão sobre essas fotografias, em especial esses autorretratos dela, assim, né? Ela é uma fotógrafa especializada se é que dá para dizer que ela é especializada, né? Mas ela era uma fotógrafa de street, de rua, né? Sim. Então, assim, e isso é uma coisa bastante interessante. E todo o autorretrato, para aí um pouquinho, por favor. Ah. Todo o autorretrato dela é dentro de um contexto urbano, assim, é dentro de um contexto em que ela não se isola do contexto da rua. Então, ela se vê como alguém presente num determinado espaço, mas que não está sozinha, que está dentro de um contexto social. Eu acho isso uma coisa que coloca ela numa condição bastante especial enquanto fotógrafa, né? Ela se insere em boa parte das imagens que ela produz como elemento fotografado.
E não é uma Sim. selfie, simplesmente, né? É uma foto de contexto de rua em que ela está presente. E isso eu acho que a torna uma pessoa especial na forma de sentir a cidade, de sentir a rua. Essa foto do espelho que eu pedi para parar, grandes fotógrafos da fotografia de moda usaram este recurso do espelho posteriormente, né? E ela usava isso de maneira extremamente intuitiva, não com a intenção de comercializar. Tanto é que ela não comercializou, né? Exatamente. E eu também até destaquei ali, né, Galazzi? Estamos falando de imagens da década de 50, né, pessoal? Não é a nossa vibe de selfie de hoje em dia, assim, todo mundo tem um celular na mão e tudo mais. Então, isso é extremamente inovador. Não só tem todo o peso aí, né? Isso também a gente não pode ignorar. Tem todo o peso que estamos falando de uma mulher, mesmo aí década de 50 e 60, né? Uma mulher fotografando ali com a sua linda Rolleiflex, até separei a minha aqui também para me exibir depois, e que está na rua fotografando as pessoas sem exatamente uma função comercial ou profissional. A princípio, pelo seu bel prazer. Dizer, não, isso aqui me interessa, isso aqui me chama a atenção, essa aqui é uma composição interessante de alguém, pessoal, essa aqui é uma forma bem clássica dela, de alguém que, a princípio, porque a biografia dela é muito obscura, a princípio nunca estudou artes, nunca estudou fotografia. Então, olha só que interessante que uma autodidata, aqui, década de 70, olha só, insira-se como um autorretrato apenas num corte de sombra. Isso é bastante ousado. Isso é bastante diferenciado para a época e para o contexto que nós estamos falando. E lembrem-se, ela não era fotógrafa. Quer dizer, estamos descobrindo agora que sim, ela era uma excelente fotógrafa de mão cheia, mas ela era babá. Essa que é uma das maluquices, né? O trabalho me lembra um pouco as fotos da Hildegard Rosenthal. O que eu ia comentar, assim, primeiro que essa forma de inserção da Vivi Maier de auto-inserção na fotografia, né, tem um olhar muito específico de uma época em função do equipamento que é utilizado, né? Que essas câmeras de duas objetivas colocavam o ponto de vista da fotografia num ponto de vista diferenciado do fotógrafo. E isso dá a sensação de ser uma terceira pessoa no contexto, né? O contexto social, a pessoa em si e uma terceira pessoa observando, né? Isso se dá muito por conta desse tipo de câmera, né? Porque esse ponto de vista da câmera nunca era posicionada na altura do rosto ou do olhar humano, né? É sempre de um ponto de vista diferenciado, né? O que permite com que o fotógrafo se veja como algo integrante e não como fotógrafo. E tem mais um detalhe também, né? Que estamos falando dos anos 50. Então, esse peso da imagem, enquanto, né, a exposição da minha imagem, o fotógrafo que pode me retratar de determinadas maneiras, ainda não está tão claro socialmente nesse momento, né? É um momento em que as pessoas não estão assim tão atentas à sua imagem, às suas fotografias, seus vídeos, né? Ali mesmo, ó, nessa foto mesma, ela tá operando a sua câmera aqui olhando para baixo, que é o jeito mais tradicional de se utilizar essa câmera, né? Eu até separei a minha linda Rolleiflex aqui, que não funciona, mas continua sendo linda, né? E que ela, deixa eu ver se funciona assim, ela levanta aqui e a gente tem que olhar aqui por cima, né? O objetivo é a gente olhar, não sei se vai funcionar aqui, acho que não, né? Sim, dá para ver. Dá. O objetivo é a gente olhar por aqui. Então, a máquina que é toda linda, a gente acaba olhando por aqui para fotografar para lá, né? Isso faz uma grande diferença. Eu não fico com a máquina na minha mão, eu fico olhando para baixo. Aliás, tem toda uma ótica envolvida aqui, né? É por isso que é uma câmera super clássica e tudo mais. Tem, inclusive, os erros de paralaxe, que a gente já comentou, né?
e que também vão gerar negativos que são maiores, né? Esse aqui é um negativo quadrado de formato 120, que é um negativo de maior qualidade. Então, foram máquinas que em algum determinado momento elas chegaram a ser populares de uma certa maneira, né? Mas que foram bastante utilizadas também com objetivos comerciais. Bom, mas aí é o seguinte, né, pessoal? Então, várias pessoas aí já conhecem a Vivian Maier, e o interessante dessa história dela é que ela passou a vida inteira fotografando e nunca mostrou para ninguém. Olha que maluquice! O quanto essa pessoa ficou com isso preso, né? O quanto ela carregou essas imagens, essa talvez até uma ânsia de querer mostrar, e acabou não mostrando isso ao longo da vida, e que depois da sua morte o seu acervo foi descoberto, que também é uma história super interessante, né? Foi comprado naquelas vendas de garagem, assim, que tem muitos nos Estados Unidos. Um determinado, casualmente um pesquisador de fotografia jovem, super jovem, acabou comprando uma parte do acervo dela, se encantou com as suas imagens e correu atrás de outras informações. Aliás, eu vou mostrar aqui para nós o início do documentário, o trailer do documentário sobre a vida dela. The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for $380. The history of street photography is being rewritten. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier? Exhibitions in New York and LA and London and Chicago. We've had more interest in this work than any other photographer. There's one particular that I bought which I love. The composition is slightly off to me and I think that's why I like it. Vivian was a very private woman. She was so awesomely unique. She was not an open person. She was a closed person. Vivian was my nanny. Yeah, she was our nanny. We certainly had no idea she took photographs. She lived on the 3rd floor in our attic. This was the forbidden zone. One of the first things she asked me for was please to put in a lock. She said, don't ever open this door. They didn't know there was this creative person there. She took so many photos. Around 100,000 negatives, 700 rolls of undeveloped color film, 8mm and 16mm movies. She would take us and we would just walk in the worst parts of town, and I think she liked that. You know, maybe we just didn't understand her. What would you say to Vivian now? What drove you to hide yourself away? I'd say to her, why the why the didn't you ever show me all the stuff you did? I thought I was a friend of yours. In death, she is getting the fame she never had in life. I'm uncovering an artist. If I'm leaving this giant boulder unturned, it would be a mistake. Of course, she would have hated every minute of it. She would never have let this happen. She had some compulsive behaviors. She was a pack rat. I asked her what she did. Her answer was, I'm sort of a spy. We would say, what's your name? Miss V. Smith. There's a piece of the puzzle missing. As she was photographing, she was seeing just how close you can come into somebody's space. That tells me a lot about her. She could generate this moment, and then she's gone. Is there anything that you wish was done differently then? Sure, I wish I would have found those negatives instead of you. Que interessante, né? Claro, tem toda uma aura nessa história aí, desta pessoa estranha, peculiar, maluca e genial, claro, super genial, e que é descoberta depois da sua morte e tal. Então, tem uma aura envolvida aí, como tantos outros casos na fotografia, né? E para nós aqui, o que interessa? Era todo um acervo que, por um detalhe do destino, aquele menino ali, né? Um guri, que arrematou aquelas primeiras imagens, descobriu todo o legado da Vivian Maier e foi atrás de tudo isso, né? E agora seguem em busca de informações. Ou seja, ela já tem aí, já levantaram um pouco mais da biografia dela, mas a biografia é bem enxuta, e estão em busca de novas imagens,
organizações, já tem livros editados e tudo mais. Então, eu gostaria de dividir aqui com vocês algumas reflexões de uma jornalista super especializada em fotografia, que está aqui no Brasil, a Dorit Harazin. Não sei se é bem esse o nome dela, porque visivelmente não é um nome simples, né? Mas tem esse livro da Companhia das Letras, O Instante Certo, que são crônicas, são críticas da Dorit sobre trabalhos fotográficos em geral. Quando tinha uma exposição, quando tinha alguma coisa em especial, como, por exemplo, o surgimento da Vivian Maier. Quando ela surgiu, foi em 2011, 2013, se eu não me engano, foi um grande alvoroço no mundo da fotografia. Então a Dorit nos conta aqui o enigma Vivian Maier, e eu leio uns trechinhos aqui para nós. É difícil saber o que leva alguém a optar por atravessar a vida sem deixar pistas sobre quem realmente foi. No caso da americana Vivian Maier, nascida em 1926, falecida em 2009, que permaneceu trancada dentro de si para poder percorrer uma trajetória das mais excêntricas, talvez não tenha sido opção, e sim a única forma de saber existir. Olha que forte isso, né? Porque tem uma galera que olha para ela como uma maluca. Talvez fosse a maneira que ela entendeu, que ela conseguiu, que ela encontrou de sobreviver a tudo que o mundo oferecia para ela. Maluco, né? Ela jamais imaginou que, depois de morrer como quis, anônima, desconhecida, indevassada, fosse causar tanto desalento a seus biógrafos e provocar tamanha curiosidade nos admiradores da sua surpreendente obra fotográfica. No fundo, é ela mesma quem nos dá as coordenadas mais claras e fascinantes a seu respeito, através dos inúmeros autorretratos que deixou. Dos que conhecemos até agora, ela emerge com frequência como sombra maior de si mesma. De forma insistente, também se fotografou várias vezes como personalidade espelhada ou fracionada, sempre com a Rolleiflex no peito. Jamais se fotografou rindo, no máximo com um olhar levemente traquino. Com frequência maior, retratou-se num cara a cara direto, franco, sério, profundo. Um texto ficcional em primeira pessoa, criado para ilustrar um curta de 12 minutos em sua homenagem, não soa tão destoante de uma realidade que talvez não se conhecerá jamais. Indaga a Vivian Maier do filme. Quem sou eu? Costumava tirar fotos minhas, autorretratos, porque queria saber se conseguiria ver quem eu era. Pensei que pudesse ter uma ideia da mulher por trás da câmera, mas quanto mais eu olhava para esses autorretratos, mais eles pareciam me encarar de volta. Depois de algum tempo, pensei, agora somos duas a nos fazer a mesma pergunta. É muito bom, né? É muito bom o enigma da Vivian Maier. E a Dorit escreve acerca de uma outra situação. Ela vai falar mais uma vez da Vivian Maier, e assim eu finalizo a minha conversa com ela. Os atuais proprietários do acervo de Maier puderam constatar o que somente folhas de contato conseguem provar. Folhas de contato são aquelas folhas onde a gente ampliava os negativos, para ver os negativos pequenos ainda antes de ampliar. Inclusive uma questão econômica, né? A gente tinha os thumbnails, como hoje em dia o digital tem, né? Então, os atuais proprietários do acervo de Maier puderam constatar o que somente folhas de contato conseguem provar. Os momentos decisivos captados pela fotógrafa autodidata não foram fruto de muitas tentativas. Não raro, bastou um take, um clique, uma foto, apenas um registro. Material encontrado entre seus pertences também revela que ela saía de sua zona de conforto antissocial para abordar desconhecidos que queria retratar.
quanto mais baixos na escala social, mais frequente o seu interesse e mais fácil a conexão. Uma das singularidades de Vivian Maier é ter sido uma pessoa tão afastada da sociedade e, através da câmera, tão próxima da humanidade. Olha que lindo isso. Uma pessoa tão afastada da sociedade, mas, através da sua câmera, tão próxima da humanidade. Vivian Maier. E aí ela finaliza assim: talvez jamais se saberá se a Vivian Maier algum dia soube quem foram Dorothea Lange, Cartier-Bresson, Robert Frank ou Walker Evans. São nomes clássicos da fotografia, do fotojornalismo, da fotografia documental. Então, quem estuda fotografia, quem conhece um pouco mais de fotografia, você já deve ter visto algumas imagens dessas, ou até conhecer esses nomes, né? São nomes que são recorrentes. Então, talvez jamais se saberá se a Vivian Maier conheceu essa galera aí. Talvez a epígrafe mais apropriada para ela seja mesmo uma referência a Emily Dickinson. Dickinson morrera deixando perto de 1000 poemas e centenas de cartas. Deixou instruções à irmã para que a correspondência fosse queimada, mas não mencionou os poemas. A irmã, então, decidiu publicar os versos. Entre eles, abre aspas, eis minha carta ao mundo, que a mim nunca escreveu. Eis minha carta ao mundo, mundo que a mim nunca escreveu. Pesado isso, né? Pesado isso e maluco isso se a gente pensar, então, numa fotógrafa que fotografou 100 mil negativos. 100 mil negativos em um altíssimo nível técnico e estético e que agora está sendo recebida. A estética da fotografia dela, assim, se equipara dos grandes fotógrafos, né? E ela foi uma pessoa que não frequentou as escolas de arte como a grande maioria dos fotógrafos frequentaram, né? Ou frequentou. Ela é instintiva, né? Exatamente. Como muita gente também, né, pessoal? Provavelmente aqui a gente tem também os fotógrafos autodidatas. Vamos entender aí, né, pessoal? O acesso ao aprendizado da fotografia não era tão comum. Bom, nós aqui no Brasil mais ainda, né? Mas mesmo Estados Unidos, onde tem mais acesso a equipamento, a livro, a esse tipo de conhecimento e afins, estamos falando aí de uma figura feminina nos anos 50 e 60. Não é uma coisa tão simples ainda. A mulher não está tão empoderada como está hoje. E é bem ver aí por algumas situações, até parece que nem conseguiu conquistar tudo o que poderia e deveria ter conquistado até hoje, né? Em vista de vários problemas que a nossa sociedade ainda tem. Então é ainda mais louvável que a Vivian Maier, como a gente está mostrando aqui, isso aqui é uma folha de contatos, pessoal. Selecionei essa aqui até para mostrar e ilustrar o que acabei de ler para vocês aqui da Norrit. É uma folha de contatos de negativos quadrados da Rolleiflex, né? E aí percebam como são takes únicos. É um clique, não é uma série de tentativas e erro, né? Tem gente que não vê problema nenhum nisso, tem gente da fotografia analógica, principalmente, que não vê com bons olhos esse excesso de cliques, né? Então, demonstra que um clique apenas, ele acaba sendo mais certeiro, às vezes até mais consciente. Não é fruto do acaso. Ou seja, Vivian Maier não é uma artista só porque ela acertou alguns cliques. Não, mas porque tem muitas fotos instigantes, tem conteúdo estético, tem informação, tem emoção, e claro, a partir de uma biografia maluca que explode a nossa cabeça, aí, como o próprio Maurício estava falando, né? Aqui apenas alguns livros que já foram editados, alguns aqui no Brasil, inclusive, né? Autorretratos, fotógrafa de rua, e que é esse fenômeno, né, pessoal? E claro, o nosso olhar é muito mais direcionado à importância do acervo. É disso que nós estamos querendo falar aqui, inclusive para valorizar os acervos de vocês, os nossos acervos. Para quem, por acaso, não conhece, ela fotografava com esses filmes aqui, ó.
O filme 120. Os filmes, numa câmera 4x4, como era a Rolleiflex, produzia no máximo 8 poses. Então, o fotógrafo saía com um filme, uma câmera Rolleiflex, com um filme num rolinho desse 120, e sabia que tinha ali, dependendo da puxada, de 8, estourando, chegaria a 10 poses, se ele puxasse bem o negativo, né? E isso estabelece, com certeza, uma outra relação do fotógrafo com o fotografado, né? Ou com o objeto fotografado, seja ele ser humano ou não, né? E aí, reforçando o que o Marcelo vinha falando, assim, ela não era uma fotógrafa de tentativa de acertos e erros, ela era uma fotógrafa intuitiva, com um senso estético impressionante, né? Porque ela usava recursos, por exemplo, de sobreposição de imagens, que hoje são recursos ainda modernos. Exatamente. E se usa outras tecnologias para fazer isso, e ela já usava num único clique. Isso. dando uma contemporaneidade à imagem por ela produzida que poucos conseguiram fazer, na intensidade que ela fez, né? Exatamente, né, galera? Um exemplo aqui, isso aqui era uma caixinha que se comprava com 5 rolinhos de filme 120, né? No caso aqui a Ektachrome colorido, era cromo, mas ela fotografava basicamente preto e branco, né? E essa importância da fotografia analógica, né, pessoal? Um filme limitado. Vários de vocês aqui passaram por isso, né? Um filme de 12, 24 ou 36 poses, e eram aquelas 36 e acabou, né? Eu me lembro, na minha casa, onde não era recorrente, assim, a gente não tinha acesso à fotografia direto, a gente não tinha máquina para criançada, né? Quando muito, a mãe deixava apertar o botão e olhe lá. E isso era super raro. Era muito mais comum, por exemplo, a gente ter um filme de 36 com fotos de um aniversário e aquelas 36 poses serem economizadas até o aniversário do ano que vem. Porque, enfim, inclusive isso tinha custo envolvido nisso, né? A gente não tirava foto de qualquer coisa, tirava fotos dos momentos especiais. Então o filme todo, que tem as 36 poses contadinhas, a gente não vai ficar, desperdiçando foto de qualquer jeito, né? Tem a ver com fotografia analógica, filme e tudo mais, que é o que a gente está vendo por aqui. Essa foi a história da Vivian Maier, então, para algumas pessoas que já conheciam e outros que não conheciam. E aí, de novo, né, pessoal? Esses nossos momentos aqui também servem para a gente trocar referências, trocar dicas, materiais. Todos esses nossos materiais aqui, a gente busca colocar link de site e tudo mais, e fica disponível lá no nosso blog depois para vocês baixarem os PDFs e buscarem mais informações, tá bom? E o caso da Vivian Maier exemplifica na prática o que nós temos visto aí, conversamos bastante na semana passada, que são as ideias que o historiador Boris Kosoy, que é professor de fotografia, fotógrafo e tudo mais, e historiador, ele vai dizer que para a gente interpretar corretamente uma fotografia, a gente não deve considerar apenas as questões fotográficas, as questões visuais, ou, o termo mais correto é o termo que ele usa, as fontes iconográficas apenas, né? Não se trata só das fontes iconográficas. Claro que o aspecto visual, o conteúdo visual, o conteúdo fotográfico vai ser muito importante, mas a gente também tem outras informações aí a buscar em outros registros, em outros objetos, ou também conversando com outras pessoas, que é um pouco do que a gente quer exercitar aqui. Na semana passada, a gente viu também uma parte da organização do acervo do nosso colega Ricardo Galarza, que nos mostrou algumas questões técnicas, aqui mesmo ele está chamando a atenção ali com detalhe técnico e tudo mais, mas também foi trazendo informações e emoções a partir de relatos, a partir de registros. E é nesse sentido que a gente quer seguir com vocês, pessoal. Então, na semana passada, nós finalizamos com esse convite ao olhar ao seu próprio acervo, para ver aí o que é que vocês têm das suas diferentes fotos. O que vocês têm de tamanho, tipos,
como que eles estão, quais são as questões técnicas que estão envolvidas aí, as questões mais estéticas visuais, ou seja, a iconografia. Eventualmente uma foto pode não estar tão bonita, mas ela tem um conteúdo muito importante, ela conta uma parte importante da história. Então tudo isso tem a ver com a iconografia. E a gente convidou vocês aí, sem um grande limite, não vamos ficar aqui presos a esse número, né? Mas convidamos vocês a selecionarem algumas imagens, algumas fotos ou alguns filmes para que a gente pudesse trabalhar. E é nesse momento que a gente quer começar a trabalhar, pessoal. E gostaríamos de ver o que vocês têm aí para a gente conhecer um pouquinho dos materiais que vocês vão trabalhar, que vocês querem organizar, manipular, preservar e tudo mais. Então vejamos, será que alguém tem aí um material que a gente possa visualizar agora? Pode abrir a sua câmera e nos mostrar ou algo do tipo? Já estamos te vendo direitinho aí, cara. Eu tenho aqui uns modelinhos que eu separei, de tamanhos de foto principalmente, eu já tinha separado. Ela tem aqui, até trouxe uma régua para medir aqui. Essa foto... Essa que eu coloquei lá, foi aquela que eu coloquei. Ela tem 9 por 12,5. 9 por 12,5, exato. Tamanho tradicional de ampliação. Mas ela tá um pouco avariada embaixo, né? Ela molhou, o que aconteceu? É umidade, deve ter ficado aqueles albinhos colados no plástico e ficou assim. Então são meio que fotos únicas, num momento bem assim, onde eu comecei a descobrir a fotografia. Aqui na época de escola, só tem essa foto dessa época de escola, então essas memórias foram voltando quando eu fui buscar ali, né? Aqui é o interessantíssimo. É o mesmo momento, elas estão quase que no mesmo tamanho, as fotos estão no mesmo tamanho. Aqui é um tio, 2 amigão meu daquela época, então muito interessante as memórias que isso trouxeram. Só um pouquinho, Flávio. Peraí, segura aí um pouquinho que o Ricardo tá tentando falar conosco com o microfone fechado. Aí não dá. Eu ia dizer assim, mostra com mais calma. Tá. Porque são coisas a gente quer ver, tá, né? legal. E Flávio, essas manchas que tem aí, elas são superficiais só na imagem ou todo o papel tá comprometido? Olha, eu não sei lhe dizer, não. Eu acho que eles estão bem comprometidos, tá? Tem coisa bem... E agora Posso fazer um comentário? Pode, deve. Sobre isso? Assim, Flávio. Essa primeira seleção é fundamental. Mas dentro da lógica do nosso curso aqui, de a gente trabalhar com restauro e preservação, né? Você não estava na aula passada... no nosso encontro passado, e eu mostrei para o pessoal, assim, talvez o primeiro passo para a conservação, né? Depois de você... O Marcelo, consegue colocar aquela foto do meu acervo? A primeira coisa que você tem que tentar fazer, Flávio, é estancar, vamos dizer assim, o processo de deteriorização dessas imagens. E alguns níveis de danos dessa superfície em que está a imagem acabam tornando ela muito vulnerável. Sim. Que determinado ponto de deteriorização pode esfarelar e até se desprender totalmente do papel resinado. Ou seja, essas imagens, diferente dessa foto que está aparecendo aí, ela não tem muita penetração no papel, né? Isso a gente vai falar. Então, este é um dos principais cuidados que você tem que ter com essa imagem. Então a primeira coisa que eu oriento você fazer é exatamente você isolar uma por uma. Okay. Eliminar o contato delas entre elas. Porque o próprio contato delas e a própria pega da tua mão, que tem oleosidade e tem ácidos, né, na própria... A gente elimina sais, enfim, tudo isso vai aumentar a deteriorização das imagens, né? Aliás, algumas imagens... Quer ver, E isso nós falamos no encontro passado. Algumas imagens requerem um cuidado maior. Por exemplo, isso aqui não é uma imagem, mas é um documento antigo. Então, o que eu fiz? Eu criei de imediato
uma espécie de um material para envolver aqui de acetato. Esse acetato é papel celofane. Sim. Certo? Então, esse papel celofane, por ser um papel que não dialoga com a umidade, né? Ele não dá liga com a umidade, então ele já isola da umidade. E um detalhe, você mora muito próximo do mar. Bem perto. Então, não proteger essas imagens é torná-la cada vez mais vulnerável e cada vez mais acelerar o processo de deteriorização das imagens, tá? Então, a primeira coisa que eu aconselho você, papel sulfite de pH neutro. Ok. Tem que ser de pH neutro. E aí você cria um primeiro envelopezinho, só uma dobra de papel, só para isolar uma foto da outra. Porque a tendência, se você seguir com esse processo de manuseio, é você, em pouco tempo, ficar sem nada. Perder informação de maneira definitiva. Certo? Aquele acervo que eu mostrei, que estava naquela foto, ele está todo separado aqui. As fotos menores estão aqui. As fotos 3x4 estão em sanfoninhas que eu criei num pequeno envelope, certo? Por quê? Se eu continuar manuseando e permitir que elas criem atrito entre si, a tendência é deteriorar. E um cuidado muito grande. Ainda é cedo para você definir qual é o tipo de tratamento que essa imagem precisa ter. Um cuidado. Então, assim, nós temos em mente que fotografia você lava, né? Por quê? Porque a gente revela e depois lava uma fotografia, ela não deteriora no lavar. No entanto, técnicas como esta que você mostrou, elas não aceitam a lavagem. Como nós sempre fizemos na fotografia com papel à base de algodão. Entendeu? Sim. Os papéis não resinados. Entendi. Né? Esse é o detalhe. Então, a primeira coisa que eu indico é estancar isso isolando a imagem. É o primeiro passo. Ok. Eu tenho essa outra aqui seria das antigas, a mais nova, assim. Desculpa, pode falar, Marcelo. Não, é só rapidinho, porque eu já queria chamar a atenção de todos antes. Na verdade, essa é a primeira, melhor dica que a gente pode ter. Porque, encontrei alguma coisa aqui que tá ruim, que tá estragando, molhou, não molhou, tá deteriorando, a gente não sabe nem por quê. O que eu faço? Em primeiro lugar, vamos tentar estancar esse processo de deterioração. Não sei nem o que eu vou fazer. É o primeiro passo de qualquer acervo, né? Assim, parar de estragar. E depois, num segundo momento, a gente vai tentar recuperar e aí para ver determinadas diferentes técnicas e tal. Então, eu só queria reforçar que essa não é uma dica para o Flávio, né, Ricardo? É uma dica para todo mundo, para todos nós. É uma dica a partir do que o Flávio está mostrando, né? Exatamente. Segue daí, Flavião. Essa aqui eu queria mostrar, é uma já do curso de fotografia, um autorretrato meu, e ela tem umas manchas ao redor. Isso aqui provavelmente foi uma ampliação que eu mesmo fiz na escola. E daí ela tá mais conservada, assim, não tá igual as outras, com tanta mancha de umidade, mas ela tem, parece as bordas delas, umas manchas amareladas, não sei se é de químico, o que poderia ser. Então, posso fazer mais um comentário, que eu acho que faz parte desse diagnóstico, né? Desce o bambu. Então, esse aí é um tipo... É o papel brilhante? É brilhante. Então, assim, esse papel brilhante, ele já é, talvez, um papel resinado, né? Da década de 80 para 90, né? E essas manchas laterais, que parece uma vinheta amarelada, né? E outras manchas bem definidas, elas têm causas, assim, uma das causas possíveis é o seguinte: esses processos fotográficos,
a gente tem que entender que se ele não for feito na sua plenitude, o químico, alguns papéis absorvem o químico. E ao absorver o químico e eles não serem neutralizados no processo, ele continua agindo ao longo do tempo. Você associa isso à umidade, você associa isso ao UV, né? Porque às vezes fica suscetível a raios ultravioletas, né? E você observa que é mais na borda, é onde o papel absorve mais umidade, né? No meio do papel. Então, provavelmente, isso é uma consequência do processo químico, tá? Mas eu estou dizendo assim, provavelmente, não tenho, porque pode ser fungo também. Mas é basicamente isso que eu tenho, assim, eu tenho umas outras que não tá aqui comigo agora, que tem essas manchas e eu percebi que, eu acho que é mancha de químico, que ficou como se fosse uma sépia, assim, no meio de algumas fotos. E são fotos da mesma época, fotos que eu ampliei, que estão assim, e fotos que eu mandei fazer em laboratório que não estão. Então eu já acho que foi uma mal lavagem mesmo, ou mal interrupção dos químicos, pode ter sido feito isso. Mas da minha parte é isso aí. Tudo isso que tu está falando, Flávio, reforça um outro aspecto importante, que é aquele momento do processamento, tanto do filme quanto da ampliação. E aí, né, pessoal, para todos os nossos colegas aqui, a gente já comentou aqui em algum dia aquela revelação em 1 hora, né? Cara, aquilo é toque de caixa com suprimentos já de qualidade duvidosa, né? O negócio a gente quer para hoje. Agiliza o processo, vai faltar o tempo exato de banho, de processamento, de interrupção dos processos, né? Ó, até a Lilian tá comentando, o próprio manuseio, né? Seja no negativo ou na ampliação, ou durante o processo todo, né? O cara tá querendo... E aí a gente entende também, né? O cara quer agilizar, quer fazer rápido, alguma coisa vai comprometer. E eventualmente agora no segundo momento só que a gente vê isso, né? O que o Galaza tá nos mostrando ali bonito? Deixa eu mostrar essa foto aqui, ó. É uma foto preto e branca, que ela tem cerca de 56 anos de idade, e ela não tem as manchas amarelas, que é a imagem que você revelou provavelmente na década de 90, perto dos 2000, né? Não tem as manchas amarelas. O que ela tem é um tom amarelo de forma geral. Sim. Esse tom amarelo de forma geral, provavelmente ele é decorrente da luz, da oxidação do papel, né? A gente sabe que o próprio oxigênio que nos alimenta é o oxigênio que nos mata, né? Ou seja, o oxigênio é tão fundamental, mas ele é tão nocivo para uma série de materiais. Então, junta isso, a umidade, ao manuseio, a incidência de luz, você vai ter um papel amarelado ao longo do tempo. No entanto, essa revelação não apresenta manchas como a que você mostrou. Sim. E isso já demonstra um processo mais qualificado. Eu percebi isso. O arquivos estão com o meu irmão lá, que são antigos, eles são de papel cartão, assim, mais grossos, e tem umas sedas em cima entre as folhas. E as fotos são a qualidade do papel tá assim, ó, impecável, e são papéis, a gente não é nem existido ainda, né? E esses aqui são mais novos, esses são papéis assim de 20, 25 anos, e aqueles são papéis, e eu não existia, são de 45. E eu vejo realmente a qualidade que era feito, e a forma como ele é armazenado, e tem uma seda por cima das imagens, tem a foto colocada no papel, sem colar, e com uma seda por cima. Mas eu não tive como trazer. Ô Flávio, só para complementar, e retomando um comentário que eu fiz no encontro passado, estes papéis aqui, quando emulsionados, eles são papéis mais porosos, tá? Então, quando emulsionados, eles também absorvem o processo penetra num determinado nível do papel, o que integra mais o processo ao papel. Essas fotos coloridas de revelação rápida, elas são de impressão superficial.
Então, qualquer dano de umidade, com muita facilidade, descola. Sim. Né? Conforme o nível de umidade que tem, se você botar embaixo d'água, vai simplesmente lavar o papel. E a imagem vai diluir pela água. Já esses aqui não. Esse aqui você põe de molho e o papel e a imagem fica íntegra. Muito obrigado. A ideia é exatamente essa, né? A gente ir discutindo agora, a gente já entrar numa visão um pouco de diagnóstico mais prático, assim, né? E trocando informação. Pessoal, agora vocês fiquem à vontade aí, porque a gente vai trocando ideias. E ideias justamente isso. Daqui a pouco o Flávio tem um caso que se assemelha ao outro que eu tenho aqui. Vai daí, Lucas! Vamos construindo aí para ver até onde a gente vai. Opa, tá aparecendo aí? Agora sim. Então, essas fotos, elas não são fotos do meu acervo. Essas fotos são aquelas fotos antigas que foram deixadas no estúdio, aquela maleta mexicana, sabe? Sim! Eu tô com essas imagens aqui e eu acho que eu prefiro até trabalhar com elas, porque eu acho que elas precisam de mais cuidado do que as do meu acervo, assim, sabe? Então eu selecionei aqui 5 imagens que tem lá, e justamente porque tem alguns detalhes delas que me chamaram a atenção. Essa e uma outra foto, pelo escrito do verso, são datadas de 28 e 29, se não me engano. E essa especificamente, ela tem essa borda ali no lado, né, que vocês conseguem enxergar, que tem a linha como se fosse o limite da fotografia, tem mais papel, como se ela tivesse sido ampliada um pouco menor do que o próprio papel, assim, sabe? Não sei se dá para ver, mas ela tem umas manchas bem amareladas ali, tem umas marcas de dobra também. Nessa outra aqui, eu fotografei e eu acabei perdendo a parte principal, que é um escrito a caneta que tem embaixo. E esse escrito a caneta que tem embaixo dela, nessa própria imagem, bem na frente mesmo, eu acho que é o nome do cachorro. Eu acho que tá escrito Tufi, porque a letra é bem ruinzinha, assim. E aí o meu medo Mas peraí, Lucas, eu não tô conseguindo entender. Onde que estaria escrito isso? Na tua foto embaixo, não na está parte aparecendo? Inferior. Não tá, porque eu só tirei foto com o celular. Eu tô até evitando, depois da última aula, eu tô até evitando muito de mexer nas fotos lá. Eu tirei algumas, fotografei com o celular tem que cuidar. E coloquei de volta. E aí, essa aqui, ela tem embaixo aqui na parte inferior dela, na base, tem escrito a caneta. Tá, mas esse escrito está em cima da foto, não no verso. Não, ele tá não tá no verso, ele tá na face da foto mesmo, só que ele tá numa margem dela. Entendi. E aí, também eu fiquei com dúvida como, de repente, fazer algum restauro sem se perder essa escrita caneta que tem ali. Que eu não sei qual que é o processo, envolve algum tipo de química, alguma coisa. Então eu fiquei com dúvida. Essa outra aqui eu achei super legal porque ela parece uma forma de manipulação de imagem bem das antigas, assim. E o que me chamou a atenção é que, eu não sei se vai dar para ver aí na tela de vocês, imagino que não, que vai ficar bem pequeno. Mas essa foto parece que ela tem uma película plástica por cima. Eu não sei exatamente o que é, como se fosse uma coisa áspera. Sabe aqueles cartões que a gente tinha antigamente, que a gente ficava virando e ele ia mudando a figura? Parece que é como se fosse aquela lâmina plástica que tem em cima da imagem, assim. Eu acho que tipo uma textura. Eu acho que de repente ela tem essa lâmina plástica justamente para dar esse efeito de montagem. Acho que essa lâmina plástica deve ter essa imagem do Jesus ali, e aí ele só encaixou a foto do fundo com essa película plástica que tinha essa imagem de Jesus ali. Imagino Pode ser para diminuir o impacto de ser fotos muito diferentes. Aí coloca mais uma camada de textura, seja verniz ou algo do tipo. Verniz não deve ser, né? Mas algum outro produto que é para uniformizar toda ela. É possível. Ou como diz a Laura, Jesus no Photoshop. Tem ideia de data dessa foto, Lucas? Agora que eu fui ler ali. Tem ideia de data? Na anterior? Essa aqui são de 28 e 29. Essa aqui, não, Marcelo, que eu me lembro, ela não tinha nenhuma data, assim, assinalada. Mas ela tem um carimbo ali. Outra coisa que eu ia falar. Várias das fotos, é isso que eu ia falar, várias fotos tem essa marcação aqui seria um alto relevo aqui que eles fazem. Alto relevo. Como que eu conseguiria? Eu pensei em, de repente, fazer um decalque com uma folha sulfite e passar um grafite em cima para tentar entender, porque eu não consigo
ler isso, né? Que pela qualidade da foto eu não consigo entender o que está escrito. Eu poderia, de repente, fazer um decalque com grafite e tentar fazer? Fotografar com luz transversa. Como que seria isso, Lili? Poder sempre pode, né? Lilian, se tu tiver uma técnica melhor... Quer falar, Lilian? Eu ia dizer fotografar o verso, se tiver bem marcado. Mas a Lilian já vai nos dar outras informações, ó. Boa noite, Lilian. Oi, boa noite. Às vezes, o que a gente faz? A gente coloca uma luz lateral e faz a fotografia desse relevo. E daí depois a gente, no Photoshop, consegue fazer a distinção ali das letras. Então, na verdade, essa luz transversa é para esse relevinho fazer uma sombra. Então, muitas das vezes a gente consegue fazer uma marcação dessas marcas d'água ali, desse relevo. Acho que eu vou tentar fazer isso, então. A fala da Lilian. Lucas, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Primeiro você disse, não sei como eu faria um restauro. Bom, primeiro entender o seguinte, que acho fundamental. Você não deve pensar em restaurar o objeto fotográfico, né? Mas restaurar, você pode pensar em restaurar uma reprodução dele. O que você deve fazer, até porque ele é um documento de uma determinada época, de uma determinada técnica, fazer o processo de limpeza e higienização e a conservação do objeto. Foi o primeiro toque que eu dei para o Flávio, né? Pro Flávio, né? Que estava mostrando, que é inicialmente conservar. Né? Algumas imagens permitem higienização. Pode falar, Lilian. Até para complementar isso mesmo, tá, Ricardo? Mas nós restauradores, a gente tem alguns princípios, né? O primeiro é da mínima intervenção, né? Quanto menos, melhor, né? Quanto menos... Então, a gente estabiliza o bem para não continuar esse processo de deterioração. E essas intervenções, né, alguma consolidação, alguma coisa assim, deve ser no mínimo possível, né, muito pontual e de forma que seja reversível. Ou seja, a gente não vai fazer nenhuma intervenção no bem que, caso surja uma técnica mais aprimorada de restauração, de intervenção, a gente não consiga fazer a leitura do que é a mão do artista e o que é a mão do restaurador, e que a gente consiga remover, reverter e fazer uma nova intervenção. Então, são os 3 pilares, né? Mínima intervenção, legibilidade e a reversibilidade. Quando eu falei restauro, eu acho que a ideia era justamente essa questão de higienização, não era realmente restaurar. Quando a gente fala em restauração, né, da imagem, daí a recuperação da imagem, o que a gente faz? A gente fotografa e trabalha ela digitalmente, né? E até tem toda uma técnica para fazer essa foto da foto também, né? Para poder garantir ali a informação imagética, né, dessa foto. Mas a gente trabalha mais na parte da intervenção conservativa do que restauração. Legal, complementando o que a Lilian está falando, Lucas, o nosso curso vai chegar, assim, o que a gente pretende, que não gostaria de chamar de curso, né, mas assim, dos nossos encontros, vai chegar até este ponto de mostrar como reproduzir fotograficamente para levar para uma restauração digital, certo? Então, assim, até o momento do clique, a gente vai mostrar como refotografar, né? Eu queria chamar a atenção para uma questão de restauro / retoque, né? Fazia parte da técnica fotográfica
analógica, quando se fazia o laboratório, porque dificilmente se tinha um laboratório, a etapa de laboratório 100% realizada, né? Então, como você observa nessas imagens, tem alguns pontinhos brancos, né? Por exemplo, nas costas do menino, numa área de tom cinza médio escuro, tem um pontinho branco. Uhum. Na técnica de laboratório, o que o fotógrafo fazia? Olha só, ele pegava uma escala de grafite, né, com um papel semelhante e retocava aquilo ali de maneira que não fosse perceptível, né, esse retoque, né, imperceptível, né. E aí a gente entra no que a Lilian falou, assim, um tipo de retoque numa peça antiga como essa poderia trazer melhorias visuais, estéticas, mas traria talvez uma interferência não reversível, né? Porque este papel, que não é um papel resinado, ele tolera o grafite. Os papéis resinados não toleram o grafite. Então, seria uma técnica de laboratório que poderia ser reaplicada. Mas, como a Lilian falou, seria uma técnica impossível de reverter, porque chega num ponto em que você pode não identificar o retoque, né? E aí, como ela falou, não identificar a intervenção do artista na obra, né? E no caso da fotografia, eu sou partidário do que a Lilian falou, que é o mínimo de intervenção, né? A fotografia hoje tem métodos de retoques digitais que são extremamente eficientes e suprem a necessidade de se ter uma imagem nítida, de qualidade, né, sem defeitos aparentes, né, mas tira do documento os seus atributos, ou alguns dos seus atributos, né. E nesse embalo aí, Ricardo, acho que é importante a gente reforçar o que a Lilian fala a respeito dessas técnicas e métodos reversíveis. Porque aparecendo alguma coisa mais atualizada, melhor, com melhores resultados, que a gente possa desfazer aquilo que fizemos, eventualmente, né, para fazer uma nova etapa melhor. Então, interessante isso, né, porque a gente não pensa só no agora, a gente pensa no agora e nos futuros usos dessas imagens, futuros acervos, futuras situações onde essas imagens vão ser trabalhadas. Talvez nesse caso do Lucas fique ainda mais claro, né, Lucas? Porque são intervenções um pouco mais complicadas. Mas segue daí, o que mais a gente tem aí, Lucas? Tem essa imagem que aí, ao contrário das outras, ela acho que até aparece um pouco na luz ali em cima, né? Ela é um papel mais brilhoso, assim. E no verso dessa fotografia tem escritos a caneta também. E o problema é que no verso tem esses escritos a caneta e tem umas manchas já que eu imagino que seja de fungo. E aí também, não sei como é que eu faria para conter, né, essa infestação ali atrás. Essa é uma daquelas que é de 28 ou 29 ali. No caso do por fungo, último, tem essa outra Lilian imagem. pode sempre fazer comentários, porque ela é uma restauradora, né? De fato, né? Mas no caso do fungo, a gente vai tratar aqui, Lucas, da câmara de fumigação. A gente vai explicar como que é uma das formas de você estancar essa ação de um corpo estranho no objeto, né? Eu fazendo essa separação com não, é isso papel mesmo. sulfite. Opa, desculpa, gente. É isso mesmo. E a gente detecta fungo com uma luz ultravioleta. E sabe aquelas lâmpadas para a gente detectar se o dólar é verdadeiro ou não? A gente coloca essa fotografia num quarto escuro e a gente liga essa luz violeta. Os fungos ali vai ter uma luminescência diferente do papel, né? Então a gente consegue ver se é fungo mesmo ou se é apenas sujeira, né? E tem, quer dizer, imagino que tenha problema porque vai continuar agindo ali, né? Mas eu consigo conter pelo menos a proliferação deles usando essa folha de sulfite neutra, dobrando, separando ela? É a câmara de fumigação que o Ricardo falou, né?
é relativamente simples de conter. Entendi. Daí tem umas receitinhas de bruxa aí para depois a gente ele vai passar. Depois a gente repassar, exatamente. A Lília é uma alquimista. Né? Ela tem umas receitas boas para isso. Mas a lógica, Lucas, é a seguinte. Oi, desculpa. Identificando que é uma ação de um corpo estranho, como um fungo, por exemplo, que se desenvolveu no objeto, o indicado é essa câmara de fumigação, que a imagem vai ficar um tempo ali até estancar completamente a ação do fungo, né? E depois passa por um processo de higienização e conservação, certo? Essa seria a lógica, né, que a gente desenvolve, tá? Tá, por enquanto eu posso só, então, deixar elas separadas pelo sulfite de pH neutro, que até chegar nesse momento... Sim. Vai semana que vem a gente já vai começar a entrar nisso, tá? Tá. Certo? E aí a última imagem que eu cuidado que eu acho bastante importante, Lucas, nessa época se usava canetas tinteiro. As canetas tinteiro, a gente sabe que diferente da esferográfica, né, é uma tinta que pode diluir com a água, mesmo depois de um tempo, né? Então, como esses papéis absorvem muita água, eles podem ter ação sobre a tinta. Então, assim, jamais submeter uma lavagem porque acha que a técnica de fotografia lavava e você agora pega e joga na água, né? Não faça isso. É necessário ter certeza da técnica, ter certeza e as garantias de que ela não vai deteriorar mais, né? Para você poder agir em cima do objeto. Que nem eu falei, eu tô procurando ao máximo, assim, mexer nelas. Eu acho que eu vou só correr atrás desse sulfite de pH neutro para deixar elas melhor armazenadas mesmo. E o pH neutro como é que fugiu o termo? O papel, celofane, né? O celofane. E essa última imagem que eu trouxe, aparentemente é uma mais nova. E ela tem essas marcas nas margens dela, que acho que aparece na parte de cima e na parte embaixo aqui, que eu não sei se é próprio do tipo de corte do papel que foi feito, né, o fotograma, ou, enfim, eu não sei se é algum tipo de ação ou algum... Eu imagino que seja alguma marca de corte mesmo ali, né? Corte do papel corte mesmo, né? Você está se referindo, pode destacar ali? Vou tentar dar um zoom aqui. E isso se reflete em todos os embaixo, no contorno do papel. Isso. Tem em todos os lados, Briane. Aqui, ó, também, ó. É que em uma determinada época havia um padrão estético de apresentação em que o corte era feito texturizado, né? E isso é o denotativo de um determinado momento da fotografia. E é uma das coisas que precisa ser preservado, né? Sem sombra de dúvida, né? Simplificando, isso é só a borda, Lucas. Isso não é corte, não é deterioração. Ó, a Lilian tá dizendo que é lindo, inclusive. Eu também acho esse corte bonito. Até a tua imagem aqui, ela poderia ser um pouco mais aberta para a gente ter toda essa borda. Não sei se tem um nome técnico isso. Exato. A Lilian tá comentando também, né? Foram bem recorrentes. Não sei se isso, também não vou saber se isso era um fenômeno só brasileiro ou provavelmente veio estrangeiro e chegou aqui um pouco depois e aí deve ter sido uma febre, né? Porque tem muitas fotos históricas, fotos antigas que tem esse tipo de ampliação. Eventualmente até era um cartão com essa borda no qual a foto era colada em cima, né? Mais ainda. O Galaz já tá achando alguma outra coisa ali também. Aqui, ó. Essa minha foto aqui, quando pequeno, não sei se consegue ver aí, ela tem esse tipo de borda. Ô, Galaz, depois que o Lucas não estiver mais exibindo aqui, aí mostra de novo essa foto. Sim. Peraí. Não, continua aí, Lucas. Não, era a última foto mesmo.
Ah, bom, então tá. Então Desculpa vai daí, Lucas, não era a intenção. Não, capaz. Aparece grande aí agora? Sim. Então, essa é uma foto que eu tinha 2 anos de idade, aproximadamente, ou seja, 50 anos atrás. Então, nessa época, era muito comum que essas fotos fossem recortadas dessa forma, né? Inclusive, existiam tesouras que faziam esse tipo de corte. Pois é, o Flávio estava comentando ali dos cantos em triângulos, né? Sei que essa de triângulo era mais... essas tesouras são mais recorrentes. Essa, nesse outro caminho aí... Não dá para enxergar direito, Galarza. Se tiver um fundo preto... Enfim, é uma referência, né? Assim, é uma referência de uma época. Exato. E que sim faz... esse é um bom exemplo também, né, Lucas? Não é uma informação exatamente fotográfica, não faz parte da mensagem da foto, né? Mas é uma informação técnica que contextualiza essa peça. Ela é marcada no tempo, né? Eu não vou saber exatamente quais são os períodos, mas isso é uma informação iconográfica que está sendo trazida aí. Isso é importante tu considerar, Lucas. Tem desse... na verdade, a minha interpretação sobre imagens. Isso que o Marcelo está falando me faz lembrar do Kossoi, né? O Kossoi diz a história através da fotografia e a história da fotografia, né? Esse recorte, ele não está tão ligado à iconografia, ou seja, à informação imagética, mas ela é uma história desta fotografia, o que situa essa fotografia no tempo, né? Esse objeto fotográfico. Então, assim, são informações extremamente relevantes, né? Tanto para se compreender posteriormente a iconografia. Essas aí eram as minhas imagens, pessoal. Ô, Lilian, se a gente falar qualquer coisa que esteja, por favor, corrija. Não, tá de boa. Vocês estão lindos, tá tudo certinho. Legal, que bom. Vendo um pouquinho do acervo de vocês, né, pessoal? Fiquem super à vontade aí para nos mostrar exemplos, dúvidas. Algumas a gente sabe esclarecer de cara, outras a gente vai construindo o raciocínio, a gente vai contando com a Lilian também aí e vai respondendo todas as medidas do possível, certo? Mas então, quem não conseguiu separar algumas imagens aí para hoje, separe para a sequência, porque aí as nossas atividades práticas elas serão assim, certo? Enquanto estamos falando da foto de alguém ali, outra pessoa pode ter uma situação semelhante e aí a gente vai construindo a nossa situação toda, certo? Então, assim, a partir deste acervo, né, desses acervos que nós estamos identificando aí, que vocês estão identificando, estes aqui são primeiras conversas, os primeiros olhares aos nossos acervos. Né? De quantas fotos estamos falando? São só fotos? São filmes também? Qual é o volume de material que nós estamos falando? Como que estão essas fotos? Como está esse acervo? Qual é a situação dele? E claro, né, quanto mais especialista a gente for, mais detalhada a nossa leitura, mas não é necessário que a gente seja super especialista em fotografia para identificar algumas situações um pouco mais comprometidas, outras que ainda estão boas e afins, né? Então, um primeiro olhar, uma primeira análise, uma primeira leitura de como é que está a conservação desse acervo. E aí seguimos a detalhamentos, né? Questões um pouco mais técnicas, exatamente o que o Flávio e o Lucas estavam dividindo aqui conosco, né? Opa, aqui tem um tipo de foto, aqui já tem uma moldura diferente, aqui tem um papel diferenciado, mais profissional, menos profissional, e por aí vai, né? Se são grandes, quais são os formatos, as mídias que essas imagens estão disponibilizadas, e claro, o que nós temos nessas fotos e o quão relevantes iconograficamente esses registros são. Mais uma vez, né, pessoal? Quem está fazendo essa análise somos nós.
são vocês aí nas suas situações de acervos familiares. Então vocês são as pessoas que nesse momento vão apontar aquilo que é mais relevante, aquilo que é menos relevante, aquilo que está mais comprometido e precisa de uma atenção mais urgente. Ou seja, este primeiro olhar é uma etapa importante no conhecer os nossos acervos, né? Para a gente ver o que vem por aí, quais serão os nossos desafios, quais serão nossos obstáculos aí para guardar nossas queridas e amadas fotografias familiares. Então, este aqui é um primeiro olhar. Claro que aqui ele está organizado também de uma maneira um pouco mais pedagógica, né? Mas a gente já vai fazendo isso naturalmente, né, pessoal? Uma coisa é eu ter uma caixa de fotografias, outra coisa é, como a nossa amiga Vivian Maier, estamos falando de 100 mil negativos. Opa, são dois universos totalmente diferentes, né? Uma coisa são, aliás, minhas fotos, que eu já mostrei para vocês, fotos realmente avariadas, que molharam, que ficaram prejudicadas, e outras não, elas estão apenas mal organizadas. Então, o estado também vai variar bastante. Ou seja, nós estamos aqui, pessoal, convidando todos vocês a um primeiro, quase despretensioso olhar sobre os acervos de vocês. Então, vamos olhar com um pouco mais de carinho, né? Percebam que na semana passada a gente convidou vocês para identificarem seus acervos, ver o que tinha por aí, né? Então agora a gente já está sugerindo um olhar um pouco mais detalhado, por assim dizer. E o nosso próximo passo vai ser o quê? Vai ser selecionar algumas imagens, aquilo que nós realmente queremos, conseguimos, poderemos trabalhar, né? E aí nós vamos buscar aqui uma referência de trabalhos bastante sérios e sistemáticos lá da Unicamp, do arquivo Edgar Loyenroth, que o professor Galarza não chegou a acompanhar esse projeto, mas tu acompanhou os serviços do Instituto um pouco, né, Galarza? E lá nesse projeto, foram as informações... Opa, te atropelei? Não, só para falando desse arquivo, ele é um importante arquivo documental no Brasil. Ele é mantido pela Unicamp, né? E a Unicamp é até interessante, assim, porque a Unicamp é uma das instituições superiores tradicionalmente de uma linha política de esquerda no Brasil. Então existem algumas instituições que tomam algumas posições políticas, né, ao longo da história. E a Unicamp, ela sempre teve uma relação mais próxima com as ideologias de esquerda, né? Grandes pensadores políticos, cientistas políticos saíram da Unicamp, e aí lá surgiu este arquivo, que é um projeto, não sei se a Lilian conhece, é um projeto lindo, assim, né? Eles têm uma instalação, eles têm um prédio lá, e eles recebem alguns acervos e fazem todo o processo neste acervo de curadoria, de diagnóstico, né, de uma análise. Depois fazem a curadoria propriamente dita, os elementos relevantes passam por um processo de restauro. Aqui sim, eles em alguns momentos, em alguns documentos que não necessariamente fotográficos, eles reconstituem a estrutura do documento, inclusive, né? Eles reconstituem papel, né? E nesse sentido, a gente também vai ter pequenas interferências de restauro no sentido de ser uma interferência mínima, mas uma interferência, né, de estruturar, por exemplo, uma imagem que esteja danificada, quebrada, né,
Mas lá nesse instituto eles trabalham isso de uma maneira impressionante, assim, né, completa. E aí todo o processo passa por catalogação, e essa catalogação que nos interessa neste momento, né? Assim, a gente trazer algumas referências de qual é o tipo de anotação que eu posso ter em relação a uma fotografia. Aqui só para vocês verem, esse é o catálogo deles. Depois eu mostro quando tiver maior aqui. Eu tenho um exemplar desse catálogo. Eu tive o prazer, quando eu fazia o doutorado, fui recebido, eu lá e mais uma colega, a gente foi recebido no arquivo e eles mostraram todo o processo para nós. Então, o que eles fazem? Eles recebem o acervo, fazem um diagnóstico, aquilo que efetivamente é relevante na história, eles encaminham para o processo de restauro e conservação, fazem todo o processo de catalogação peça a peça, e por acervo, obviamente, digitalizam todo esse acervo, guardam esses materiais originais em condições ideais de conservação e disponibilizam a imagem e as histórias, os textos, enfim, tudo que compõe o acervo para a pesquisa pública. E é interessante, como eles têm um viés político de esquerda muito forte, sempre que tem um grande evento nacional que envolva a política, as correntes de esquerda, os jornalistas do Brasil e do mundo se dirigem ao arquivo Edgar, não consigo dizer outro nome lá. Se dirige para lá porque é talvez o lugar que mais informação concentra sobre esse tipo de política no Brasil, né? E aqui, só para vocês entenderem, quais são as informações que eles disponibilizam, né, em função do objeto e do acervo específico, né? Porque eles consideram acervo total do que eles têm, mas também tem acervos individualizados, assim, né, ou separados, né? Então, assim, eles são todos codificados para identificar, para ser fácil de identificar no sistema, né? Eles fazem um nível de descrição e título, né, que normalmente se resume a um título, né? As datas que envolvem o acervo, né? Dimensão e suporte, e ali eles fazem um relato muito técnico, né? Eles dizem, são fotografias ampliadas em processo preto e branco, tamanho, dimensões que variam de tanto por tanto a tanto por tanto, ou são filmes coloridos, 8 milímetros, são 5 rolos de filme coloridos, 8 milímetros, coisas desse tipo, né? O nome do produtor, autor, a biografia da pessoa que está contemplada ou do conjunto de pessoas que está contemplada no acervo e o âmbito e o conteúdo desse acervo, né? Então, assim, já é uma informação que contextualiza aquele acervo específico. Então, essas são as informações que eles coletam e disponibilizam de maneira objetiva nos seus catálogos, tá? Eles não imprimiram muitos catálogos, esse aqui é de 2009, porque eu acho que não tem muita verba também, infelizmente. Né? Essas iniciativas não têm muita verba. Pode passar, Marcelo? Pode. Aí. Aqui é um exemplo bastante importante, que eu acho bastante importante, que é do IBGE. Um instituto importantíssimo na sociologia brasileira, né? E eles têm na biblioteca deles um acervo fotográfico. E aqui estão os dados que eles disponibilizam sobre cada imagem, né? Então, assim, um pouquinho diferente o trato da informação, mas a gente observa que de alguma maneira tem a mesma intenção, né? Que é situar aquele documento num determinado contexto, né? A partir da sua iconografia, da sua técnica,
e de informações que possam ajudar a compreensão, né? Então, aqui temos, por exemplo, o local, o tipo de material, o título, datas, o editor, descrição física. A gente observa já que a descrição física aqui é bem limitada, já no arquivo lá da Unicamp é mais detalhado. Fala aí, Marcelo. Os colegas fotógrafos aí vão entender melhor, né? Mas é fácil a gente compreender, pessoal, que esse tipo de situação, especialmente pública e tudo mais, mas que tem acesso aberto, né? Essas informações elas vão ser ainda mais importantes. Esses metadados, essas outras informações além da imagem, elas são muito importantes para um segundo momento de procura dessas imagens. Ou seja, existe aí um raciocínio bem complexo de banco de imagens para ficar se perguntando como é que as pessoas poderão procurar essa foto aqui no futuro. Então, é um exercício enorme nosso e que não tem uma resposta simples, né? Nenhuma resposta única, porque também não adianta a gente pecar por excesso. Vamos colocar todas as informações de todas as fotos, porque isso também gera um volume de informação, um banco de dados, às vezes que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, situações como essas de projetos, situações aqui públicas e tudo mais, tem essa dificuldade extra e que nós, no nosso caso, não teremos, porque a princípio a gente vai ter mais domínio dessas informações e quando for retomar essas informações, elas serão um pouco mais compreensíveis, né? Não são pessoas totalmente externas que poderão ter acesso aqui. Aliás, a gente até colocou aqui a imagem, né, da primeira missa em Brasília, que está lá disponível no IBGE e tal. Então, só para reforçar aqui, não existe um padrão para isso, tá, pessoal? Não tem uma tabela exata. Eu acho até aqui, ó, seria acho que eu vou te deixar à vontade aí para comentar aqui, Galarza. E com isso a gente pode ir finalizando e combinando nossos próximos passos, né? É interessante o seguinte, que o IBGE, eu não tenho informação exata sobre isso, mas eles não necessariamente funcionam como um arquivo, assim como o que tem na Unicamp, né? Eles têm uma biblioteca digital, então nem todas as imagens são de posse do IBGE, né? Mas estão catalogadas pelo IBGE. Isso é bastante importante. E esse tipo de imagem aqui, é só um exemplo, uma imagem que aparentemente não tem valor estético, né? Aparentemente, mas tem um valor histórico importantíssimo, né? E é nesse sentido que a gente tem que ter um olhar para os nossos acervos, porque eles podem, ao longo do tempo, contribuir com uma memória coletiva. Até mesmo aquela imagem que parece não ser, neste momento, tão relevante, pode, dentro de um outro contexto de acervo, ser muito importante, né? E isso é uma questão de sensibilidade, não é de informação, de sensibilidade, né? De busca, de troca de conhecimento, né? Entender um pouco as coisas no seu espaço-tempo, para entender a relevância que essas coisas têm, né? Dentro desses contextos, né? E no IBGE, uma das coisas interessantes é que você faz o download da imagem, né? Você faz de uso público, o que está no IBGE disponível para download. Já no outro arquivo, algumas coisas estão disponíveis e outras não estão disponíveis. Só são possíveis de ter acesso a partir de autorizações bem específicas, né? Pode passar aí? Beleza. Bom, e aqui fica uma sugestão que nós estamos deixando para vocês de qual é o tipo de informação importante levantar, né? A gente sugere que as imagens do acervo pessoal sejam acompanhadas, né? Bom, primeiro, a gente pensa que um acervo pessoal, familiar, ele precisa estar dentro de um determinado âmbito, né? E conteúdo. Então, assim, eu acho que
até para gerações futuras, né? É bom a gente pensar que deixar um texto introdutório daquele acervo, contextualizando brevemente sobre o seu conteúdo e o âmbito em que ele se insere, é muito relevante. Talvez seja um lugar comum para nós no momento que estamos nos debruçando sobre os acervos, mas se pensarmos nas gerações futuras, isso pode ser determinante para a compreensão daquela coleção que está sendo vista ali, né? De coleção de imagens que está sendo vista. Cada imagem a gente sugere que seja catalogada da seguinte forma. Então, se a gente for pegar o Quablet, aquele aplicativo que nós usamos lá no primeiro encontro, no segundo encontro lá, que foi uma dinâmica para descontrair, lá pode ser organizado um acervo digital familiar, onde essas informações elas podem ir sendo aprimoradas, né, ao longo do tempo. Então, assim, um título para a imagem a gente sugere, né, para que eu sempre penso assim, o título é a síntese maior de qualquer trabalho ou de qualquer obra, né? A data ou as datas, até ficou repetido ali, desculpa, uma falha, a gente vai corrigir. Mas as datas que envolvem aquela imagem. E quando a gente fala de datas, a gente tem que entender que existem mais de uma possibilidade de localizar cronologicamente, né? A gente pode estar se referindo à data da ampliação, à data, né, do processo de laboratório, a gente pode estar se referindo à data do ato registrado, a gente pode estar se referindo a uma outra data comemorativa que possa estar relacionada à iconografia da imagem, enfim. Não é raro você ver no verso anotações de datas, né? E nada disso pode ser anulado ou desprezado. Acho importante a gente começar a fazer, porque aqui todos de alguma forma são ligados à fotografia, tentar um relato básico sobre a técnica, né? E o que a gente não souber, a gente vai pesquisando ao longo do tempo, né? Eu acho que isso, ninguém tem a obrigatoriedade de saber sobre técnica fotográfica, mas é importante que a gente comece a pesquisar, já que nós gostamos disso, né? Então a gente vai ali aprimorando essas informações de técnicas, inclusive através de um network, trocando essas informações. Porque não é fácil você identificar uma técnica específica que a gente não viveu, não experimentou, né? Então a gente vê por um livro, mas na hora de identificar, eu não sei se é um daguerreótipo, né, enfim, tem tantas outras técnicas antigas que podem ser catalogadas, né? Dentro do possível, e a gente vai ver amanhã um vídeo que eu fiz com minha mãe, que ela relata o nome de 2 fotógrafos que eram da época que ela era jovenzinha ou estava casando, né? Então ela lembra do nome de 2 fotógrafos, um da cidade que ela morava, que era Restinga Seca, e outro de Santa Maria, que era um centro maior. E eu acho isso extremamente importante do ponto de vista social, porque em algum momento alguém pode precisar do nome de um fotógrafo numa determinada época e o meu acervo pode servir para socializar uma informação dessas, né? A situação retratada, é sempre interessante ter um relato da situação, né? Esse é um encontro de família realizado, tal situação, papapá. E outras informações. Essas outras informações, eu incluiria tudo o que a imagem nos traz de informação, como, por exemplo, o Lucas mostrou uma imagem que tem um carimbo em relevo, né? É importante dizer que tem um carimbo em relevo, não identificado ou em processo de identificação, né? Tentando identificar pelo menos algumas informações que aquele carimbo possa trazer, tudo isso é relevante. Anotações no verso da imagem são relevantes, né? Às vezes um código que está posto lá, hoje pode não ser decifrado, mas amanhã, conjugado com outro código, pode trazer uma informação relevante.
E a gente, neste momento, não despreza absolutamente nada, não podemos desprezar absolutamente nada, né? Então, bem pelo contrário, né, sugestão... Bem pelo contrário, que esse primeiro momento, tudo é importante. E aí também quase um autocontrole nosso de ficarmos atentos a coisas que talvez num segundo momento vão ser importantes, se num primeiro momento não pareciam tanto, né? E eu acho que tem um fator, só para terminar aqui, até por questões, para fechar exatamente as 2 horas, né, do nosso encontro, só para finalizar minha fala aqui, eu acho que tem um aspecto fundamental nisso, que é criar a cultura de preservação da fotografia e das informações advindas da fotografia, tanto as informações iconográficas quanto da fotografia enquanto documento. Cria-se essa cultura, né? Fala aí, Lilian. É só para dizer que na última quinta-feira aconteceu o Café com História e uma das fotografias foi datada graças ao reconhecimento da estampa da cortina. Então, olha só. né? Quer dizer, né? Alguém que esteve naquele lugar ficou tão marcado na memória a estampa da cortina que reconheceu o local e daí outro já puxou pela memória e conseguiu reconhecer algumas pessoas. Então, tudo é conteúdo informacional, né? Interessante. Imagina uma informação dessas para um historiador, um diretor de arte que esteja fazendo levantamentos estéticos para um filme, por exemplo, né, de época. É fundamental, né, Lili? Sim, eu até ia falar uma das imagens do Lucas, ali a vestimenta da moça é bem característica de uma época, né? Então, se a gente conseguir datar, olhar outros acervos que tenham as roupas semelhantes, a gente consegue estabelecer essa cronologia. Nós já fizemos isso com biquínis da praia de Camboriú, né, da praia de Balneário Camboriú, né, comparando revistas que mostravam biquínis da época. E aí acho que a importância também da gente entender a necessidade de, em algum momento, de forma bastante seletiva, às vezes, ou não, né, da socialização de algumas informações. E por isso eu acho que encontros como estes que a gente está promovendo através da LIC, né, que eu acho uma coisa muito relevante isso, é um passo importante para esse tipo de socialização, né? Estamos criando uma cultura, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de preservação de acervos, mas também estamos criando, de alguma maneira, um network, né? Isso é fundamental. E com isso eu encerro a minha fala de hoje. Fala aí, Marcelo. Muito bem, muito bem. Não, é isso então. Ficam aqui fica este convite para que cada um, então, a partir do seu acervo, que desenvolva, que escreva, que pense aí, que reflita minimamente nessas informações iniciais, certo? A gente pensa em um parágrafo, algumas informações bem iniciais, né? E pode ter a ver, inclusive, com nossos encontros aqui, né? Opa, estou pegando essas informações aqui, essas fotografias que estavam à disposição, não estavam, é de um outro acervo, é da família, são minhas de casa. O Lucas mesmo, que está trabalhando com fotografias de terceiros, interessante isso, Lucas. Então, veja aí algumas informações introdutórias e, na sequência, a gente vai tentar identificar isso aqui. Selecionar, né? Para que cada um de vocês aí diga, não, isso aqui para mim é importante, opa, aqui, ó, essas questões de suportes para mim são mais importantes, eu vou detalhar um pouco mais. Ou, opa, não, isso aqui, o nome do fotógrafo eu não sei, não vou saber, ele vai ficar aqui em aberto, coitadinho do fotógrafo, volta e meia ele fica em aberto, coitado. Mas essas são as informações que a gente vai convidar vocês para pensarem nos seus acervos. Tá bom, pessoal? Ô Marcelo, só uma chamadinha para o encontro de amanhã. Sim. Então, pessoal, amanhã ainda a gente vai ser um pouco de fala, assim, de um fundamento teórico, ou quase isso, né?
a gente ainda vai falar de oralidade amanhã, certo? E na semana que vem, daí a gente já vai entrar nos processos de conservação, tá? Mais efetivamente, tá? Isso, por isso é bom conhecer os acervos de vocês também, para a gente ter uma ideia melhor. Isso. Beleza? E aí, para a gente se despedir, nós gostaríamos apenas de fazer um já tradicional print com todo mundo aí. Então, quem puder e quiser abrir a sua câmera. Não sei se o Gabriel está aí a postos, mas estávamos aqui falando de outras coisas também. Então, qualquer coisa eu já printo aqui. Aí, agora sim, tudo certo. Tá registrado. Valeu. Aqui. Não sei se era bem nesse formato, mas funcionou. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado pelas suas atenções todas. Amanhã a gente se encontra, então, e seguimos nossas conversas aqui.